apresentar. Está aparecendo para vocês? Beleza, então vou começar. Luísa, obrigado pela resposta, viu? Essa aula de hoje, colegas, a gente vai abordar dois temas, que, na verdade, serão duas aulas, porque um tema só, eu tinha separado, né, a aula de aspectos gerais do metabolismo celular e processos metabólicos. E aí, à medida que porque eu estou me baseando naquele material, né, que eu comentei com vocês, da Unesp, me parece, que é o até que a Karina também enviou para a gente no grupo, para a gente poder dar uma olhada. Recomendo vocês que deem uma olhada nessa apostila. São duas apostilas, uma que fala sobre ciências da natureza e códigos e linguagens, e a outra falando sobre, acho que ciências da matemática. Enfim, são duas apostilas e eu estou me baseando nelas. E aí, quando eu vi o índice, né, no índice separava aspectos gerais do metabolismo celular do funcionamento metabólico. E aí, na medida que eu fui fazendo essa aula, eu falei, nossa, era praticamente duas folhas só daquela apostila, aspectos gerais do metabolismo celular. E aí já emendava no conteúdo. Eu falei, não, já vou colocar tudo em uma aula só, tanto os aspectos gerais como o funcionamento, né, a funcionalidade do metabolismo, que aí o pessoal já consegue ver todo o conteúdo de uma vez só, né? E aí, vamos lá. Então, falando um pouquinho dos aspectos gerais do metabolismo celular, a gente entende, né, que metabolismo seriam essas reações químicas necessárias para a manutenção da vida. Ou seja, né, todo e qualquer indivíduo, organismo, né, que é dito como vivo, tirando aí o grupo dos vírus, eles vão crescer, se desenvolver, multiplicar através de metabolismo, né, que seriam essas reações para o funcionamento do organismo. Esse metabolismo, né, essa ação metabólica, ela acontece por meio de enzimas. São proteínas que eu já falei lá nas aulas anteriores, né, que por meio das enzimas, elas aceleram o processo que vai gerar ou novas proteínas ou novas estruturas dentro dos organismos. As reações químicas, e aí falando um pouquinho, né, da parte aí da Karina, a gente tem as moléculas orgânicas, né, que são pequenas. No caso, por exemplo, a gente tem os aminoácidos, os açúcares, os lipídios, e aí lipídios seria pensar no óleo, pensar no azeite, pensar na manteiga, né, e nucleotídeos que podem ser utilizados ou modificados para suprir as necessidades da célula. Né? Qual que é a importância que tem da gente se alimentar? Porque é através da nossa alimentação que a célula ela vai conseguir se nutrir daquilo que ela precisa. Por isso que é tão importante a gente consumir, né, proteína, carboidrato, fibra, vitaminas. Isso tudo que eu falei não faz parte do metabolismo, mas principalmente carboidrato e proteínas, sim. Né? Então, para a gente crescer, desenvolver, ter raciocínio, pensamento cognitivo, se recuperar em caso de doenças, né, gripes, enfim, a gente precisa de se alimentar e beber água, né? Lembrando que é na água que todas as reações químicas acontecem. Né? E lembrando também que, por exemplo, nós, né, seres humanos, 70% da nossa composição química é de água. Né? Então, assim, é muita água e a gente precisa estar sempre bebendo para poder, além de possibilitar, né, que a célula ela tenha ali todos os componentes necessários, porque todas essas transformações, o metabolismo acontece na água, também é uma forma de se hidratar. Né? Os neurônios também precisam de água. E aí a gente retira as moléculas de onde? Né? A gente retira as moléculas do alimento, porém alguns organismos conseguem produzir algumas moléculas através de fontes de energia. A gente vai chegar lá. A maior parte das reações químicas, elas são executadas pelas células, né? E ela ocorreria apenas em temperaturas muito maiores do que existentes no interior da célula. Né? Em virtude disso, cada reação ela necessita de um acelerador específico das reatividades químicas
para permitir que as mesmas ocorram rapidamente no interior da célula. Essa aceleração ela é realizada por proteínas denominadas enzimas, né, como eu tinha falado anteriormente. Essas reações elas são catalisadas por enzimas, geralmente, que são conectadas em série, sendo produto de uma reação, se torna, né, um material de partida para a reação seguinte. Então, é pensar que a maioria das enzimas elas sempre vão trabalhar próximas a outras enzimas, onde, assim que acontece a reação de uma, aquilo vai gerar produto para a próxima, que vai gerar uma ação metabólica, o produto dela vai fazer com que isso vai gerando uma reação em cadeia para o funcionamento do metabolismo. Duas vias, né, elas são muito comuns aí para o metabolismo, né, que são vias com reações opostas. Então, a gente tem a via catabólica e a anabólica, sendo que a catabólica, né, na via catabólica, os alimentos eles são degradados em moléculas menores. Então, é pensar que o arroz e o feijão que a gente come, eles vão sendo quebrados até a uma subunidade menor, né, que a gente chama de molécula, né, a essas moléculas bem menores para a célula poder se alimentar desse material. Então, produzido tanto de uma forma de energia utilizável pela célula, como pequenas moléculas que as células necessitam como unidade de construção para outras moléculas. Já a via anabólica, né, ela utiliza o acoplamento, a energia do catabolismo como forma motriz para a síntese das diversas moléculas que compõem as células. Pessoal, só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, e aí senão fica um vento gigantesco aqui nas minhas costas. Agora falando um pouquinho de metabolismo energético, e aí ficou alguma dúvida em relação ao que seria a via catabólica, ou seja, a via catabólica, ela, na verdade, então, vamos lá, né? O metabolismo ele acontece por duas vias, a catabólica e a anabólica. A via catabólica, os alimentos eles são quebrados nessa via até se tornarem moléculas bem pequenas para a célula conseguir fazer aí a absorção dela. Já na via anabólica, ela utiliza, né, acoplando a energia porque à medida que as células, né, essas reações, elas vão quebrando o alimento, isso vai gerando energia. Essa quebra do alimento libera uma certa energia. Para a via anabólica usa essa energia química, né, que é uma energia química dessa quebra dessas moléculas, que aí vai liberar calor, por exemplo. A via anabólica, ela usa esse calor, usa essa energia que é liberada na hora da quebra do alimento para fazer aí essa força motriz para a síntese de outras moléculas. Ou seja, algumas moléculas, elas, para se construírem, e aí é pensar, né? Se para quebrar a gente precisa de energia, mas ao mesmo tempo gera energia, essa energia não é desperdiçada, ela é usada para outra coisa, de repente para gerar outras moléculas. Acho que vai ficar mais nítido à medida que a gente for caminhando. E aí, falando um pouquinho agora do metabolismo energético e a fotossíntese e respiração. Porque o metabolismo, né, nos seres vivos, ele vai ter aí duas formas muito... o start, né, o começo dela pode sair de duas formas. Ou pela fotossíntese ou pela respiração. E aí os organismos vivos apresentam como desafio, né, produzir matéria orgânica, tendo como base a matéria inorgânica. Aí, mais uma vez, né, vê lá se a Karina está abordando isso com vocês. Os organismos heterótrofos, né, eles não são capazes de produzir as substâncias orgânicas. Nós, animais, mamíferos, répteis, fungos, protozoários, nós que somos heterótrofos, a gente não é capaz de produzir as nossas próprias substâncias orgânicas, né? Para servir de alimento para a gente, através de compostos inorgânicos. Então, dessa forma, a gente tem que ingerir eles, né? E aí, no caso,
Mais uma vez, aí a gente tem o exemplo de nós, né? De nós, mamíferos, animais, assim, em resumo, o que não é planta, né? O que não é planta e nem alga. E alguns também protozoários que conseguem fazer fotossíntese. Substâncias orgânicas, aí tentando lembrar para vocês o que seriam as substâncias orgânicas, né? São aquelas constituídas necessariamente por átomos de carbono e que estão frequentemente associados com o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. Já os indivíduos, né, os organismos autótrofos, são aqueles organismos que dispõem de uma matriz energética e que são capazes de produzir matéria orgânica utilizando como matéria-prima substâncias simples. Algumas bactérias são capazes de realizar quimiossíntese utilizando a energia de compostos inorgânicos para produzir moléculas orgânicas, e aí é uma especificidade assim, muito dessas bactérias, e, contudo, a matriz energética utilizada com sucesso para tal reação é a energia luminosa, a energia do Sol. Essa é a reação denominada de fotossíntese. Então, a gente tem os organismos autótrofos, são esses que conseguem produzir o seu próprio alimento a partir de uma matéria-prima que venha de substâncias simples, né? E aí a gente tem as bactérias, um tipo de bactéria, né? Não são todas as bactérias, alguns tipos de bactérias que são capazes de conseguir o seu próprio alimento através de um processo que chama quimiossíntese. Seria basicamente algumas bactérias que conseguem, por exemplo, eliminar alguns exudados, né? É um líquido, vamos assim, né? Ajudando no imaginário. Seria um líquido químico que consegue ir lá e derreter, por exemplo, aquilo que vai ser a comida dele, né? Dela, da bactéria. E aí, através desse processamento químico, por exemplo, ela consegue degradar, ou então, indo para as plantas, né, através da energia solar. Que aí a energia solar, né, através dessa capacidade de absorver a energia luminosa do Sol, acontece um processo de reações dentro desses organismos que eles conseguem produzir a sua própria comida, que aqui a gente vai ver também que são açúcares. Só falando rapidinho aqui, o produto energético da fotossíntese é uma molécula que serve como fonte de energia para todas as células, a glicose. A fotossíntese e a respiração celular são reações complementares, né, de um modo energético. Embora quimicamente antagônicas, né, ou seja, no caso, a fotossíntese e a respiração celular, elas compõem todo esse complexo energético, mas elas são antagônicas porque fazem funções diferentes e porque uma necessita do produto da outra. E aí a gente vai entender um pouquinho nesse desenho. De uma forma simplificada, a fotossíntese permite a entrada de energia nos seres vivos, sendo que a respiração permite a utilização dessa energia, transferindo-a, né, aos poucos para as moléculas de ATP, adenosina trifosfato, que eu também já falei em outras aulas, e aí eu acho que provavelmente a Karina também deve estar abordando aí um pouquinho lá em Química Orgânica com você sobre o ATP. Essa imagem, eu acho que ele ajuda a ilustrar o que seria essas ações antagônicas, né, opostas, que podem ocorrer, que, por exemplo, no caso das plantas, elas acontecem, né, através do cloroplasto, ou seja, o cloroplasto, que é uma organela que fica na folha, na maioria das vezes, na folha da planta. Dentro do cloroplasto, a gente vai ter os tilacoides. Dentro dos tilacoides, vai ter uma membrana onde vão ficar as moléculas de clorofila. Essas moléculas que têm a proteína clorofila, à medida que o Sol, né, a incidência solar, os raios solares penetram nessa planta, né, atravessam aí a folha e chegam no cloroplasto e vão ativar essa clorofila, vai acontecer um processo químico onde vai ter o deslocamento de um átomo de hidrogênio, e esse processo químico vai fazer uma mudança que vai gerar uma reação de hidrólise, né? Vai ter a quebra da água. E aí, lembrando que em toda estrutura de qualquer ser vivo tem água. Então, vai ser retirado desse meio aquoso
uma molécula, na verdade, moléculas de água que vão ser quebradas e aí vão ser transformadas em O2, que é o que a gente fala, né? Que as plantas, por produzirem a fotossíntese, elas liberam o gás oxigênio, né? O O2, que é o que a gente respira. Por isso que é tão importante as plantas na natureza para a gente, porque elas também nos fornecem o gás que a gente mais respira, que é o oxigênio, que é fruto desse processo onde a luz incide na folha, acontece uma reação química de quebra da água. Para quê? Porque através dessa reação química, onde a molécula de hidrogênio separa da de oxigênio, é essa energia que ela é utilizada para ser transformada depois em glicose. E aí lá na frente a gente volta nisso também. E aí embaixo a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria já é a nossa energia nos animais, nos organismos mais complexos, que é responsável por pegar o açúcar, né, pegar a glicose que está no nosso sangue, que a gente ingeriu através do pão, das folhas, do arroz, quebra essa glicose e a quebra dessa glicose vai gerar aí o ATP. Falando ainda um pouquinho da fotossíntese, ele é um processo, né, que consiste na síntese de substâncias orgânicas a partir do gás CO2 e da energia luminosa. Então, a energia ela é absorvida por pigmentos, né, como a clorofila, o licopeno, carotenos, as ficobilinas, que possibilitam sua transformação em energia química na forma de ATP, adenosina trifosfato, uma molécula responsável pelo armazenamento de energia, e de NADPH, que é uma coenzima importante. Então, o processo ele gera tanto ATP quanto NADPH, que aí a gente vai falar um pouquinho, né, do NAD também, que a gente está falando muito do ATP aqui. A origem, né, dessa síntese de substâncias ou da fotossíntese é a reação de energia solar com a clorofila das folhas, né, como eu falei lá anteriormente. Elas geram carboidrato, né, açúcar. Gravem isso, carboidratos se sempre assimila com açúcar. Elas geram carboidratos e outros componentes orgânicos a partir do CO2 e da água. E os principais pigmentos, né, que estão aí presentes na folha da planta, que é responsável principalmente pela fotossíntese, são as ficobilinas, as clorofilas A, B e C e os carotenoides. A folha, né, que é esse órgão da planta que tem aí majoritariamente os cloroplastos, que são essas organelas, né, que vão estar fazendo a fotossíntese, ela apresenta grande superfície para aumentar a captação de luz, né, e pequena espessura, o que permite a passagem da luz. É por isso que as plantas são finas, as folhas das plantas normalmente são finas. Sim, na verdade, a fotossíntese ela ocorre em todos os organismos que têm cloroplasto. E aí as plantas têm cloroplasto, tá? Porque a gente também, tanto que hoje a gente já sabe que tem as algas, me parece que as algas azuis, elas também têm cloroplasto. Então elas conseguem também fazer fotossíntese. Tanto que existe uma teoria que fala que a maioria do O2 que está na superfície terrestre, né, que a gente usa para respirar, nós, seres humanos, animais, gato, cachorro, papagaio, todo mundo usa O2 para respirar, né, por conta da mitocôndria. Ela precisa de oxigênio. E aí tem uma galera que fala que foram essas algas azuis que ficam lá no oceano, estão lá. Elas que foram responsáveis porque não sei se vocês vão lembrar da primeira aula que eu estava falando, que a Terra, no início, ela não tinha essa formação atmosférica, não tinha essa concentração de oxigênio, essa concentração de nitrogênio, essa concentração de CO2, não era assim. O que a gente vive hoje é um processo que está mudando, né? E o O2 passou, o oxigêno, passou a ser um gás aí numa concentração tal, nesse sistema fechado que a gente vive, que é o planeta Terra, que possibilitou os animais se desenvolverem do jeito que a gente está desenvolvendo, né? Crescendo, se estruturando. Por quê? Porque hoje tem lá hoje a gente tem plantas e algas, e aí o pessoal hoje fala que as algas têm até mais importância do que as plantas, fazendo o processo de fotossíntese, que é pegar do sol, né, a energia do sol, pegar o CO2 que está no ar,
Acontece essa reação e o fruto dessa reação para a planta é açúcar e ela libera oxigênio para fora. E esse oxigênio para fora é o oxigênio que a gente respira. Consegui responder? Qualquer dúvida, Roberta, pode perguntar, viu? Massa. E aí, como que é, mais rapidinho aqui, né? Como que é essa estrutura da folha que faz, né, que é responsável pela fotossíntese, né? Então, a gente tem a epiderme. A epiderme, assim, de forma muito grosseira, ela equivaleria à pele da planta, no caso da folha, né? Desse órgão da planta que é a folha. Então, a epiderme. Essa epiderme, ela tem estômatos. Estômatos são organelas. A planta não tem nariz, né? Assim, para respirar, no sentido de respirar, ela não tem nariz. Então, o estômato, ele seria mais ou menos o nariz da planta, por onde vai sair esse gás que ela vai estar respirando lá, fazendo o processo de fotossíntese e jogando o CO2 para fora. E o oxigênio e o CO2, e aí mais oxigênio, na verdade, soltando oxigênio de dias e soltando CO2 à noite. E aí, através desses estômatos, né? Que é por onde ocorrem as trocas gasosas, sendo que também tem a cutícula, que é uma película que impede, né, a excessiva perda de água por transpiração. Nós, seres, os animais, a gente tem um controle de temperatura que faz com que a gente controle a nossa perda de água para o ar. Né? A gente tá, o tempo todo, eu estou aqui falando com vocês estão aí me assistindo, e a gente está transpirando, a gente está respirando, a gente está perdendo água para o sistema. Só que uma das formas que nós animais temos para controlar isso é a temperatura. As plantas não têm isso. Então, as plantas elas precisam meio de ter outras formas de regular essa perda de água. Uma delas é o fato, né, dessa epiderme da folha, que é onde tem o estômago, que é esse órgão, que tem essa função de liberar gases, ela tem essa película, né? Ela tem no caso, essa cutícula, é uma cutícula de cera, e aí, né, cera, por ser cerosa, óleo, lipídio, então tem pouca afinidade com a água, então ajuda a reter a água dentro da folha da planta, o fato dela ter uma camada de cera por cima da sua folha. Aí a gente tem os tecidos vasculares, né, que é o xilema, que eu já falei na outra aula, né, que são células especializadas no transporte de seiva dentro da planta. Né? Então a gente tem o xilema como lenho, né, que vai até a folha conduzindo água, minerais, que foram absorvidos lá do solo. Né? E o floema, que vai fazer o transporte desses açúcares que foram metabolizados ali na folha para todo o restante da planta, né? Porque a planta na raiz precisa também no caso de carboidratos, né, para ela poder crescer. O caule precisa também, né, de carboidrato para ele poder se expandir. A ideia de comida aqui, assim, fazendo um paralelo, né? E aí o floema seriam esses vasos de condução dessa comida para as outras partes da planta. Assim como a gente tem as nossas as veias, né, o sistema linfático, para poder fazer esse transporte de sangue e oxigenar as nossas células, levar comida para todas elas, a planta também tem, através do xilema e através do floema. E o parênquima, né? E os parênquimas aqui, eles colocaram parênquimas clorofilianos. Por quê? Porque é onde ficam as células que têm ou clorofila, a clorofila, ou clorofila é ótimo, a clorofila, que são as moléculas responsáveis pela fotossíntese. Então, o que é um parênquima clorofiliano? Né? Seriam um conjunto de células dentro da estrutura da folha que elas são ricas em cloroplasto. E é dentro desse cloroplasto, né, que vão acontecer todos os fenômenos da fotossíntese. E aí tem uma ilustração para vocês ao lado, né, que é de uma folha, e a ilustração de baixo é como que se dá, o que acontece quando você corta uma folha e você vai olhando ela por dentro. Então, primeiro você vai ver, né, depois do corte da folha, o parênquima o parênquima clorofiliano. Se você dá um zoom nesse parênquima clorofiliano, você vai ver células vegetais, né? A parede celular, não sei se vocês estão vendo ali, mas a parede celular, um núcleo,
todas as estruturas e organelas dentro da célula vegetal, enfim. E aí, se você olha que eles deram um zoom e trouxeram para cá o cloroplasto, que é essa bolinha verde um pouco maior com bolinhas dentro. É essa organela que vai acontecer o processo da fotossíntese, que aí apenas plantas e essas algas têm, os outros animais não possuem. No caso, né, como eu tinha comentado, a fotossíntese ela pode ser luminosa ou fotoquímica, tá? Ocorrendo nas lamelas médias e na grana do cloroplasto. E aí não vou entrar muito em detalhes, que eu prefiro que vocês depois olhem o slide e identifiquem cada uma dessas organelas, tá? E no caso a química ou escura, né? Ou uma fotossíntese química escura ou enzimática, que ela ocorre na matriz ou no estroma do cloroplasto. Observe a figura ao lado, né? Que eu vou pedir para vocês para darem uma olhada depois nas imagens e acompanhando o nome de cada coisa e onde que está localizado. E aí vamos falar um pouquinho dessas duas fotossínteses, porque a fotossíntese ela ocorre, né, o que eles chamam de fase fotoquímica e a fase escura, né? Então a fase fotoquímica ela ocorre somente na presença da luz. É um processo dependente de pigmentos, moléculas que são capazes de absorver a luz visível, né? Então, os principais tipos de pigmentos envolvidos são as clorofilas, como eu estava comentando com vocês. No caso, a energia luminosa ela é absorvida por essas moléculas de clorofila. E isso faz com que os seus elétrons eles fiquem excitados. Tá? O fóton, que é a menor parte do feixe de luz, né, da luz solar, o fóton, quando ele chega lá na molécula de clorofila, ele excita. A clorofila ela fica agitada, tá? Em muitas aspas aí. Ela se agita e libera elétrons. E aí esses elétrons excitados, eles se tornam instáveis, só que eles são transferidos para bombas de íons H+, localizados na membrana dos tilacoides. Por isso que eu falo que é importante depois vocês voltarem uma página desse slide e localizar lá onde que é o tilacoide, para vocês irem entendendo esse processo, porque eu particularmente acho ele um pouco complexo. Mas nada que se você parar, ver os nomes, localizá-lo no desenho, ajuda muito a entender. E aí eu trouxe esse esquema aqui, que é esse que eu acho que ajuda a entender um pouquinho essa questão das fases, tá? Que no caso seria a fase clara, onde tem a presença da luz e o que produz, e a fase escura, ou fase química, né? Que a fase clara é a fotoquímica e a fase escura é a tal fase química. E aí, no caso, vamos lá, né? Fazer o exercício da abstração. Pensar, então, que quando o Sol começa a nascer, né, o Sol começa, a energia luminosa começa a ser recebida aqui na Terra, então a planta ela tem água dentro dela, e aí vai acontecer o processo de fotólise, né, graças a essa excitação da molécula de clorofila, que quando recebe os raios de luz na folha, a clorofila está dentro da organela, que está dentro da folha da planta, acontece essa agitação e começa o processo metabólico, onde a água vai começar a ser quebrada, né? Então vai separar o H2O, ele começa a separar e essa separação vai gerar uma energia muito grande, que vai alimentar o ATP e também formar NADPH2. Esse processo de separar a molécula de água vai gerar O2, muitas moléculas de oxigênio, que são liberadas para a gente respirar aqui fora. E nisso, beleza, está passando o dia, a planta está fazendo fotossíntese, produzindo um monte de ATP, e o pau está quebrando, ela quebrando água, produzindo ATP e produzindo glicose. Né? No caso, vamos parar aí, ela está produzindo moléculas energéticas e produzindo O2. Quando chega de noite, e aí para a energia solar, a planta, né, ela não dorme, a planta ela vai continuar fazendo o processo químico dela, né, metabólico dela. Nesse momento, a planta começa a fazer o quê? Ela começa a
produzir aquilo que toda a energia que ela conseguiu acumular, ela vai transformar agora em glicose, né? Que ela vai pegar o CO2 e transformar o CO2, o gás carbônico, né, em glicose, né? Porque aí é pensar que o gás carbônico, se você junta vários, uma glicose, quando você quebra ela e você olha, são vários gases, são vários gases carbono, que era gás que juntou, aconteceu uma reação química ali e ele virou uma molécula de glicose. E é isso que a planta consegue fazer à noite. Porém, ela tem gasto energético. Para ela poder fazer isso, né, para ela conseguir juntar esse CO2 em molécula de glicose, ela vai consumir o ATP que ela produziu de dia. Então, ela produz de dia um material que ela vai usar à noite para poder produzir um outro material que é necessário para ela, que é aquilo que a gente estava falando lá no início, lembra? Que o metabolismo ele é anabólico e catabólico. A planta está fazendo isso. De dia ela faz catabolismo, à noite ela faz anabolismo, né? Que assim, é uma forma bem didática para poder explicar esses dois movimentos. Até aqui deu para entender? Eu vou entender que, assim, é complexo, mas aí entra mais uma vez. Show, Roberta, bacana. Porque eu preciso que vocês deem uma lidinha ali rapidinha naquela apostila, porque aqui eu estou sintetizando o que tem lá. Porque senão fica muita coisa para a gente entrar em detalhes e a gente não tem tantas aulas, né? Pensando que a gente era para ter tendo aula desde março. Eu imagino que ano que vem, quando a gente começar em março, aí sim a gente vai conseguir entrar nos detalhes aqui. Então, continuando ainda, porque como a fotossíntese ela é muito complexa, né, e dando continuidade, a energia dos elétrons, né, ela é transferida para as bombas de H+. O que são essas bombas de H+? Lá na parede celular da célula, no caso da célula vegetal, existem algumas proteínas, né, e algumas dessas proteínas é por onde acontece algumas trocas com a planta do meio aquoso do lado de fora para o citoplasma da célula. Então, uma célula está do lado da outra e tem água aqui do lado de fora, água do lado de dentro. E para acontecer a troca ali de entrar elemento, entrar molécula, sair molécula, existe o transporte passivo, que a gente já falou lá atrás, existe o processo também ativo. Como? O processo ativo é através de proteínas, né, que elas ficam ali acopladas na parede celular da célula, então elas conseguem ter contato da parte de dentro da célula e da parte de fora da célula. E algumas precisam que aconteça alguma coisa para ela conseguir liberar esse canal, vamos dizer assim, para alguma coisa entrar ou para alguma coisa sair. E aí a gente está falando disso daqui. No caso, existem algumas... a bomba de íons de hidrogênio é uma proteína que faz isso. Que quando acontece uma diferença química dentro da célula, quando a célula fica muito ácida, né? Porque aí química também, né? H+, acidifica o meio. Então, íons H+, vão tentar deixar o pH baixo, né? E aí, quando acontece essa redução do pH, pela concentração de íons H+, acontece essa proteína, no caso, essa bomba, né? Porque aí ela leva o nome. Bombas de íons H+. A proteína bomba de íon H+, ela acontece uma conformação nela que ela vai tender ou jogar para fora ou mandar, ou pegar, né, da parte de fora da célula para dentro H+. E isso vai gerar também uma energia, que é o que está mostrando aqui, ó. Então acontece a luz, né? As clorofilas, e aí são dois tipos de clorofilas. Na verdade são três, mas aqui vamos focar que existem, porque as mais importantes para a fotossíntese são a clorofila PS2, que está aparecendo no desenho, e as clorofilas PS1. O que é esse PS? Fotossistema 2 e fotossistema 1. E eles trabalham juntos, onde vai acontecendo essa reação em cadeia, onde esses átomos, né, de H+, que são quebrados da água, eles vão caminhando por entre essas moléculas de clorofila. No caminhar entre essas moléculas de clorofila na parede celular, é a hora que a bomba de íon H+, ela consegue
fazer a sua movimentação, gerando aí, no caso, essa troca de concentração de íons dentro da planta, para ela também não ficar intoxicada. Vocês concordam? Porque no ambiente normal, pH 7, tanto o número de H+, quanto o número de hidroxila, o OH-, né, ele tem que estar em equilíbrio. Então, isso aqui, o que está acontecendo é basicamente isso, é uma forma da planta entrar em equilíbrio, a célula da planta, né, entrar em equilíbrio químico. Só que, ao entrar nesse equilíbrio químico, acontece também o jogar para fora ou absorver alguns elementos. Vamos lá. Aí a segunda parte do slide fala, olha, a luz incide sobre as clorofilas de ambos os fotossistemas, o 1 e o 2. Em ambos os casos, ocorre a liberação de elétrons de alta energia, né, que é esses elétrons de alta energia que vão ser necessários para a produção aí da comida da planta. Em um processo denominado fotólise da água, que eu estava comentando lá para vocês, os elétrons perdidos pela clorofila, os que foram excitados, né, na hora que a luz solar bateu na clorofila, ela ficou excitada, perdeu esse elétron, agitada, né, perdeu esse elétron, e aí, no caso, perdidos pelas clorofilas do fotossistema 2, serão repostas pela água. Então, a clorofila ela perde esse H+, porque ela ficou excitada, perde o H+, só que aqui, como tem água, então existe uma própria reação química que quebra a água e devolve para ela o H+, que ela tinha perdido lá naquele momento. Só que foi necessário ela perder, porque se vocês acompanharem aqui no desenho, olha, aqui está mostrando, essa bolinha verde, ela meio que está mostrando na hora que acontece a quebra da água, um H+, né, vai ali para dentro da clorofila, sai, e aí, para a clorofila não ficar desconfigurada, vamos dizer assim, ela meio que quebra da água que está embaixo e repõe o H+, que vai gerar aquilo ali, aquela equação que aparece ali, 2H+, mais meio de O2. Isso é a fotólise da água. E aí, continuando aqui na frase, as moléculas de clorofila do fotossistema 1, eles receberão a energia dos elétrons, né, que transferiram energia para as bombas de H+, a fim de repor elétrons que elas perderam sendo enviadas para a fase escura da fotossíntese, né, que é aquela fase onde depois vão ser construídas moléculas de glicose que a planta precisa. Ou seja, uma cadeia transportadora de elétrons, no qual você pode imaginar que, inicialmente, os elétrons partem da água. Só que, na verdade, não, né? Eles partem... Vamos lá, não vou dar spoiler, não. O bombeamento de íons H+, gera uma diferença de concentração entre o interior dos tilacoides, né? E aí é lembrar que tudo isso que a gente viu até agora é lá na organela tilacoide, dentro da organela cloroplasto, dentro da célula vegetal da folha da planta, né? E aí, no caso, no interior dos tilacoides e o estroma do cloroplasto. Assim, os íons H+ tendem a atravessar as membranas do tilacoide através da ATP sintase, que é uma proteína que produz ATP. Basicamente, a mesma da respiração celular. Uma permease com uma turbina acoplada que pode girar e fosforilar ADP e formar ATP, graças à energia fornecida pela passagem de íons através dela. Em resumo, o que foi falado aqui é o seguinte. E aí, porque assim, o mais importante aqui é formar ATP, formar adenosina trifosfato, porque nós, seres vivos, a gente precisa do ATP porque ela é uma moeda energética, ela libera energia para que algumas enzimas possam ter energia suficiente para realizar uma atividade ou produzir novas proteínas. E esse é o maior foco. Para produzir ATP, no caso da planta, é esse complexo aí que a gente chamou
bombeamento de fluxo, né, de energia, no caso, deixa eu só tentar localizar aqui no texto, gente. No caso, né, a atravessar as membranas do tilacoide através desse transporte, dessa cadeia transportadora de elétrons, à medida que esses elétrons, né, eles estão caminhando, lembra que eu falei que está mexendo na proteína lá que está na célula, que está fazendo alguma coisa? O que ela está fazendo? Ela está formando ATP. Então, assim, é necessário todo esse fluxo de elétrons para essa membrana, para essa proteína que está na membrana, conseguir produzir ATP, que é essa moeda energética que tanto nós quanto a planta precisamos, né, para fazer todas as nossas reações metabólicas. Deixa eu só ver aqui. Vão caminhando, que eu acho que talvez fique mais simples. Ó, por exemplo, nesse desenho aqui, é o desenho do que eu estava falando. A gente tem um ADP à esquerda, né, ADP mais PI, isso aí é uma molécula também, adenosina de 2, né, difosfato. Ela está muito presente no organismo, mas ela sozinha, do jeito que ela está, ela não consegue fornecer energia que nós, seres vivos, plantas e organismos, precisamos, como é o ATP, né? Porque o ATP, ao quebrar ali o último grupo fosfato, que vai liberar energia. Gente, eu estou falando assim, porque, assim, né, sem entrar muito em detalhe, ATP, porque isso é mais da química, né? Então, eu espero que, e aí, qualquer coisa, se eu estiver falando e vocês não estiverem entendendo, anotem, por exemplo, ATP. O que é ATP? Para perguntar para a Karina, porque isso aqui é muito fundamental, que se entenda o que é um ATP, porque eu não consigo entrar no detalhe do que é um ATP para poder explicar esse funcionamento. Eu já preciso meio que a gente, né, precisa que essas noções, esses conceitos já estejam estabelecidos pela química, tá bom? Porque basicamente seria, senão eu teria que voltar na parte química para poder depois voltar para cá. E aí eu preciso dar uma certa continuidade em algo que de certa forma não é tão simples de ver, mas que eu acho que dá para entender. Então, olha, o que a gente está vendo aqui é um sistema de membranas do tilacoide, né? E aí a pelezinha do tilacoide. Nessa pelezinha vai ter uma proteína lá, que no caso aqui é essa ATP sintase. E esse esquema está mostrando como que essa ATP sintase funciona. Então, a quantidade de ATP gerados depende da intensidade luminosa, ou seja, depende da quantidade de luz que tem no dia. Disponibilidade de água, temperatura e outros fatores. Isso para a planta. A fase clara da fotossíntese é similar ao que ocorre na cadeia transportadora de elétrons, né, e na fosforilação oxidativa mitocondrial, aqui chamado de fosforilação. Em nós, por exemplo, nós seres humanos, né, é na nossa mitocôndria que acontece a formação de ATP. Só que por um outro processo. A gente, por exemplo, não sai na rua, pega luz, a luz começa a excitar as nossas células mitocondriais e aí acontece esse processo, né, da troca de elétrons, que é igual na planta. Não, na gente é um pouco diferente, mas é basicamente o mesmo processo, tá? Então a mitocôndria vai ter lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial, algumas moléculas de ATP sintase também, um pouco parecida, que vão fazer um processo parecido para gerar ATP. E aí, no caso, né, só que ao invés de serem as etapas finais, como é no caso na mitocôndria, na fotossíntese, essas são as etapas iniciais. Na fotossíntese gera o oxigênio, né, a partir da quebra da molécula da água. E na respiração, para que se gere ATP, a mitocôndria consome oxigênio. Falando um pouquinho então de respiração celular. E aí agora falando mais amplamente, né, pegando tanto plantas, animais, todo mundo. Para sobreviver, a célula precisa de energia. E a respiração celular é o principal meio de geração de energia nas células. Esse processo ocorre pela queda de ligações covalentes entre os átomos de carbono de moléculas orgânicas e, como consequência, ocorre a liberação de elétrons de alta energia. Essa energia, a energia liberada, né, desses átomos, dessas ligações covalentes, ela vai ser transferida e armazenada na forma de ATP.
O ATP é um nucleotídeo e custeia os gastos de energia na célula. Então, todo o processo que gasta energia nas nossas células, como eu já falei, é o ATP que fornece essa energia, né? Ele é a moeda energética. Tem até o desenho dele aí. Graças a essa estrutura, essa molécula armazena energia potencial químico devido à forma como seus átomos estão arranjados e ligados. Agora a gente vai falar um pouquinho das etapas da respiração celular. E aí aqui a gente está falando de células, animais, o que não são plantas. Glicólise, tá? Então a glicólise é a etapa que ocorre lá no citosol da planta, ou seja, no citosol da célula, perdão, no que a gente chamaria ali de meio aquoso da célula. E não requer oxigênio, ou seja, é anaeróbico, anaeróbia. Constitui a quebra da glicose, ou seja, o pão que a gente comeu, o macarrão que a gente comeu, o arroz que a gente comeu, porque tudo isso vira glicose, além do açúcar, né? Uma molécula de 6 átomos de carbono, ou seja, ele quebra uma molécula que tem 6 carbonos em 2 de 3, e de piruvato. Na verdade, em 2 de piruvato, mais ATP. E ainda gera um elétron aí a mais. Né? Esse piruvato é o ácido pirúvico, que é o precursor, enfim, depois a gente chega lá. No caso, gera o piruvato e moléculas com 3 átomos de carbono. Essa quebra se dá em várias etapas. E aí a gente está vendo aí mais ou menos o esquema das reações que compõem a glicólise. No caso, depois da glicólise, né, acontece a formação de acetilcoenzima A, né, lá no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Né? São processos que não requerem oxigênio e ela ocorre na matriz mitocondrial, né, pois os piruvatos gerados na glicólise adentram as mitocôndrias. Inicialmente, antes da etapa propriamente dita, ocorre a formação de acetilcoenzima A, conhecida como acetil-CoA. Então, aqui a gente ainda está. Então, houve a glicólise, da glicólise vai acontecer a formação de acetilcoenzima A, e aí, para a gente ver o que vai dar depois aí desse acetilcoenzima A. Cada glicose gera 2 moléculas de piruvato. Para cada molécula de glicose nessa etapa, são liberados 2 CO2, restando apenas 4 moléculas de carbono na molécula inicial. Posteriormente, a acetil-CoA entra na série de reações do ciclo de Krebs, que aí eu tentei pegar aí um exemplo para vocês entenderem o que está sendo gerado, do que saiu e o que vai gerar. Esse também é um ciclo, pois o oxalacetato, que é uma molécula de 4 átomos de carbono, ela reage, inicialmente, ela é uma reagente da série de reações que vão acontecer ali para produzir, no final, o ATP. E eu já vou colocar aqui que isso tudo vai gerar, porque no final é isso, a ideia de produzir carbono e ATP. E aí, falando um pouquinho dos rendimentos da respiração, que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa aula, e aí já estou finalizando ela também. E aí vou pedir depois para vocês darem uma olhada nos slides, dar uma lida nele e me mandar qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas o resumo dessa aula de hoje é para isso aqui, para a gente entender qual que é o resultado final de ambos os processos, tanto da respiração, principalmente da respiração, né? No caso, por meio da molécula de glicose, a quantidade de ATP gerada é de aproximadamente 30. Então, uma molécula de glicose, ela vai gerar 30 ATPs. E aí lembrar que o ATP é a nossa molécula de energia. A gente precisa de muito ATP. A gente não anda sem ATP, a gente não pensa sem ATP, a gente não fala sem ATP. A gente não faz nada se a gente... Isso aqui que eu estou fazendo, mexendo a minha mão, teve ATP lá no músculo, sendo liberado, sendo consumido, para que eu conseguisse fazer isso. Então, 2 glicoses lá, né, assim, porque aqui eles foram bem genéricos, tá? Então, 2 moléculas de glicose, mais 2 moléculas do ciclo de Krebs, da glicólise. Então, 2 moléculas frutos da glicólise, aí voltar lá no slide,
mais 2 moléculas do ciclo de Krebs, que era o próximo ciclo depois da glicólise, mais 26 fosforilações oxidativas, que são esses processos lá na membrana, tanto da mitocôndria quanto do cloroplasto, né, que faz que vai oxidando a molécula, oxida uma molécula tal, que molécula que é essa? O ATP. Então, todo esse processo de um carbono que deu uma volta, que gerou a glicose, que passou pela fase da glicólise, que depois foi para o ciclo de Krebs, que é uma outra etapa também desse processo de troca, de quebra e transformação em outra coisa. Mais 26 voltas que essas coisas, assim, gente, eu estou sendo bem sucinto, né? Que essas moléculas ficaram sendo carregadas energeticamente ou por íon hidrogênio ou por fosforilação ou por acréscimo de íon de fósforos, que a gente chama de fosforilação oxidativa, geram 30 ATPs. E aí, no caso, a figura de baixo apresenta um esquema simplificado da respiração celular para facilitar na memorização. Mas o mais importante, se algum, não sei se cai assim no Enem, vou até procurar saber se cai assim, perguntando o número final, né? Quanto que o processo de respiração gera, processo de respiração de uma glicose gera de ATP? 30 ATPs. Eu sei que eu acho que não é tão direto assim, mas eu acho que é válido vocês saberem aí que funciona desse jeito, né? O produto de uma glicose que a gente consome consegue gerar 30 moedas energéticas. Isso é muito grande, porque a gente só conseguiu evoluir como seres na natureza através desse processo, que é pensar mais ou menos assim, uma bactéria, para uma molécula de glicose, ela consegue gerar 4, 5 ATPs. E aí, para animais complexos como nós, por exemplo, seres humanos, outros mamíferos, a conta é mais ou menos essa. De uma molécula de glicose, a gente gera 30 ATPs. Então, aquela coisa, a ideia é que a gente precisa de consumir pouco e tem muita energia. Eu acho que essa é a relação final que dá para a gente entender dessa aula daqui. O que é esse processo metabólico? É essa capacidade nossa animal e também vegetal das plantas de, com pouca matéria-prima, a gente conseguir produzir uma grande quantidade de energia para fazer outras coisas. Crescer, no caso, né? Crescer, reproduzir, consertar coisas dentro da gente, porque o nosso organismo está vivo aí o tempo todo. Em suma, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho que eu consegui ficar dentro do tempo. E eu não acompanhei o chat, porque eu estava olhando para a tela agora que eu estou olhando aqui para a nossa tela. Tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Se vocês tiverem tempo, eu tenho tempo aqui para poder tirar a dúvida. E é isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Que a gente volta lá no slide. Qualquer coisa eu abro aqui a apostila para ler e tentar ver, né, se ficou, se eu consigo ser mais nítido na minha explicação. E aquela coisa, peço mais uma vez para vocês, deem uma olhada no slide, anota no caderno de vocês, se vocês tiverem um caderno, algum material. E é isso, olha, Neber, o que é isso aqui? Isso aqui eu acho que eu já fiz Enem, já vi, perguntou disso aqui, ó. Né? Assim, tô dando um exemplo. Que aí eu tenho que trazer coisas na próxima aula sobre a situação. Não tem dúvida? Se não tiver, agradeço imensamente aí a presença sua, Luísa, sua, Roberta. Espero que embora foi um pouco corrido, porque eu imaginei que condensando as duas não ia ser corrida, acabou que foi corrido. Mas aí acaba que nem eu falei, eu vou disponibilizar as aulas e qualquer dúvida pode me chamar, pode contar comigo. E hoje a gente tem aula de inglês. Então, espero que vocês aí 8h30 da noite para a gente poder ter aula de inglês. Beleza?